Oi pessoal, nesse canal científico eu quero falar sobre essa questão na mecânica quântica daquele valor 1 sobre 137. Primeiro, se olharmos num prisma, é um número adimensional. Existem vários números adimensionais. Por exemplo, π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Ele é adimensional. E ele tem uma origem. Esse daí, 1 sobre 137, também tem uma origem. E a origem é que pegou a forma do eletromagnetismo e no lugar de R ao quadrado foi colocado constante de Planck reduzida vezes velocidade da luz. Ou seja, R ao quadrado é metro ao quadrado. Constante de Planck reduzida vezes velocidade da luz vai dar energia vezes distância. Então, são coisas diferentes. Não poderia pegar a forma do eletromagnetismo e colocar um outro parâmetro. Aí cancelou as unidades e deu nesse número. Mas isso não pode. Eu não posso pegar uma fórmula do sistema macro e jogar no sistema micro. Ou uma fórmula do sistema micro que usa raio ao quadrado e jogar constante de Planck reduzida vezes C. Eu estou substituindo uma coisa e jogando outra. Então, as unidades se cancelam e aparece 1 sobre 137. Isso não significa nada. Assim como o π é adimensional e é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Eu fiz um resumo aqui. Eu vou ler rapidamente. Só isso, tá? Então aparecem umas coisas que aí o pessoal sai da física e vai para o lado místico. Aí eu não concordo, tá? Deixa eu botar meu óculos que eu enxergo demais de óculos para perto para poder ler aqui. Olha só. Equação original da força de Coulomb. A equação clássica da força de Coulomb entre duas partículas carregadas é força igual a E ao quadrado sobre 4π E0 R2. E ao quadrado, onde R é a distância entre as partículas, é a unidade de força é dada por Newton. Primeiro que aquilo não resulta nem em força, resulta num chamado acoplamento. Não tem unidade. Não faz sentido. E aí o pessoal vai para o lado místico. E2, a carga elétrica das partículas. 4π Ezinho 0 relacionado à permissividade no vácuo e à geometria da interação. R2, a interação diminui com o quadrado da distância. A introdução da constante de Planck reduzida, C e permissividade. Agora, ao introduzirmos a constante de estrutura fina, alfa, no contexto quântico, com todo respeito, eu não posso usar uma equação que define uma determinada coisa e entrar com outro parâmetro. Depois ficou adimensional. Já está explicado porque está adimensional.
É o mesmo princípio do π. Π também é dimensional. Aqui a distância R2 foi substituída por termos que envolvem quantização e relatividade. Você sabe que na velocidade da luz, em qualquer ponto, não muda o referencial. Como constante de Planck reduzido e C. A unidade de força não aparece mais, pois constante de Planck reduzida conecta a quantização de energia e do momento, não permitindo que a interação seja contínua, como no caso da força de Coulomb. C. Relaciona o espaço-tempo e impõe um limite para a velocidade das interações, afetando a natureza da força. Ou seja, se vocês foram ver essa multiplicação da constante de Planck reduzida vezes C, vocês vão ter energia vezes distância. Ora, na equação de Coulomb, ali não entra isso não. Ali entra R ao quadrado, que é metro quadrado. Então tá, o erro, entre aspas, que eu não quero criticar, já está aí. Eu pegar uma equação, em vez de eu botar gato, eu botar lebre. O que acontece com as unidades? A interação eletromagnética, que antes era descrita pela força de Coulomb, que depende de R ao quadrado, agora depende das constantes universais, como constante de Planck reduzida C e permissividade, resultando em um número adimensional. Bem, resultou num número adimensional, claro. Π também resulta num número adimensional. Mas isso não quer dizer nada. Π, eu sei, mas isso aí não tem o menor sentido. É o que eu falei. Você tem uma equação, você tira gato e põe lebre, claro que vai dar outra coisa qualquer. E aí coincidiu de cancelar as unidades. Só isso. E aquilo ali dá 0,7%. Não deixa de ser um percentual. 0,7%, né? Porque dá 0,007, 1 sobre alguma coisa, 1 sobre 137, que é 0,7%. Se você fizer uma percentual ali, você vai diminuir uma probabilidade da relação entre fóton e elétron. Mas já tá, a coisa já é autoexplicativa, não tem mistério nisso. Não pode se transformar nisso em misticismo. Quando somamos ou dividimos essas constantes e que as dimensões se cancelam, o resultado final não tem unidades, o que significa que não estamos mais tratando de força clássica, mas sim de uma medida adimensional da interação. Esse número adimensional é alfa e não tem unidades físicas. Por que isso? A interação eletromagnética no nível quântico é fundamentalmente diferente da interação clássica. No mundo quântico, no número quântico, as interações não se limitam a distâncias R e forças clássicas, mas dependem da quantização e relatividade. Ninguém sabe ainda como funciona o mundo quântico com precisão. A gente sabe que se você tem dois spins e eles têm uma ligação inicial e são afastados, essa ligação continua independente da distância. Aí sim pode ser que o Big Bang faça sentido,
Nós estamos entrelaçados de alguma forma, porque tivemos uma mesma origem. O que também não está provado, o Big Bang. Tá? O que faz com que as unidades... É uma teoria. O que faz com que as unidades se cancelam e resulte em um número adimensional que descreve a intensidade do acoplamento entre partículas carregadas. Descreve tipo um percentual de acoplamento entre as partículas, entre o fóton e o elétron. Tá? Conclusão, para terminar. A razão pela qual não aparece uma unidade de força na equação de alfa é que, no mundo quântico, a intensidade das interações é medida adimensionalmente. É o caso de dois spins que são afastados, independente da distância, eles continuam interligados. Adimensionalmente. E as unidades se cancelam. Isso ocorre devido à presença da constante de Planck reduzida, quantização e C, relatividade, que mudam a natureza da interação em comparação com a força clássica de Coulomb. Não é mais uma interação clássica, claro, mudaram a forma. Não é mais uma interação clássica, certo? Não é mais uma interação clássica. Não é mais que depende da distância R2, mas sim uma interação que envolve quantização e relatividade, resultando em um número adimensional que não tem unidade. Isso aí não é nenhuma novidade. Isso aí não é nenhum mistério. Isso aí só vai dar que um valor, de certa forma, o fóton versus a captação do elétron dessa energia vai ser multiplicado por 0,7. Tá? Essa é a probabilidade. Mas não há mistério nisso. Eu vou repetir. Π saiu da onde? Comprimento da circunferência pelo diâmetro. Isso aqui saiu daqui. Saiu daqui. Tanto é que deu 0,7. Saiu da permissividade do elétron ao quadrado sobre 4π. Permissividade 0, constante de Planck reduzida vezes C. Saiu daí. Já está dito de onde saiu. Passou a ser uma constante adimensional. Continuando. E acabou. Graças a Deus. Eu não gosto muito de ler. Eu que estudei relatividade com os alemães, estudo física há muitos anos e faço física. Tá? Bom. Era isso. Não passa de um número, de uma equação que foi alterada botando um outro dado e deu um valor adimensional que vai dar uma certa probabilidade entre elétron e fóton. Cadê o mistério? Me pergunto. E te pergunto. Me mostre. Não pode enveredar por misticismo. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Mas física é física. A pessoa é misticismo. É um 137, 1 sobre 137. Significa isso no livro tal. Significa isso no livro tal. Aí não. Física é física. Misticismo é outra história. Apesar de eu ser cristão. Me permitam, vou desligar a câmera.